gravar. Bom, como de costume, cada tema que a gente tem que ver, falar um pouquinho sobre a própria patologia. Não sou tão chegado em físio ou em pato para saber tanto, mas algumas coisinhas para a gente ter em consideração. Bom, primeiro a gente vai ver arritmias. O que vocês entendem por arritmias? Com a palavra de Vai ter uma vocês. alteração na frequência cardíaca? Não diretamente na frequência, está muito relacionado uma coisa com a outra, mas sim no ritmo cardíaco. Então, é justamente é um prefixo de negação, então é um coração sem ritmo, arrítmico. Então, a gente tem a alteração, seja para mais ou para menos. O que eu quero dizer com isso? Que aí vem muito relacionado com a frequência cardíaca. Se for um ritmo que ele está alterado e está acompanhado de uma frequência cardíaca alta, a gente chama de taquiarritmia. E se é um ritmo cardíaco que está alterado com uma frequência cardíaca baixa, a gente chama de bradiarritmia. Bom, e como que pode gerar uma arrítmia? Podem ser alterações desde a origem, da onde origina o impulso cardíaco, todo o impulso elétrico daquele sistema cardionector, que a gente tinha o nódulo sinusal, que passava para os nódulos auriculoventriculares, e daí como é que fala? Se distribuíam através da rama direita, rama esquerda do coração, enfim. Basicamente, a gente pode ter alterações a esse nível. Então, isso seriam alterações do automatismo cardíaco. Ou também pode ser alterações na sequência de ativação do miocárdio. Por quê? A gente sabe que primeiro despolariza a aurícula, depois ventrículo, e a gente também tem aquela relação entre as capas do coração, que geralmente despolariza, se eu não estou tão enganado, de fora para dentro, certo? Então a gente pode ter alterações nesse nível também. Como podem ser alterações de condução, ou seja, o nódulo sinusal está funcionando normal, ele manda o impulso para o nódulo aurículo-ventricular. Só que o aurículo-ventricular não recebe, porque nesse meio do caminho pode ter tido algum problema na fibra que passa desde o nódulo sinusal para o nódulo aurículo-ventricular. Ou, além da alteração de condução, também tem algo que a gente chama de reentrada, que isso geralmente se dá por quê? Se a gente for parar para pensar, com muita imaginação, isso aqui é um coração, aurículo e ventrículo, a gente tem o nódulo sinusal aqui, mais ou menos, o nódulo auriculoventricular mais ou menos aqui, tem a comunicação entre eles, rama esquerda, rama direita, e tem depois as fibras de Purkinje, enfim. Os nódulos de reentrada, geralmente eles se dão, por exemplo, a gente tem o nódulo sinusal, que é esse daqui de cima, certo? Esse primeiro aqui que está na aurícula. Ao invés de ser uma descarga através do nódo sinusal, a gente vai ter outros, outros pontos de descarga. Então seriam, a gente chama de reentrada, e aqui vocês não conseguem ver nada, agora sim, né? Eu estou desenhando umas outras bolinhas. Esses nódulos de reentrada geralmente são porque são focos ectópicos e a gente pode chamar de arritmias também por reentrada, porque não parte do nódulo sinusal, ou que se fosse do nódulo auriculoventricular, a gente também poderia ter outros nódulos aqui, e não partiria exatamente do nódulo onde deveria partir esse impulso elétrico. Bom, que tipos de causas a gente tem em relação às arritmias? Primeiro, a gente pode ter mudanças no mecanismo iônico. Por quê? A gente sabe que toda a questão do potencial de ação estava relacionado com sódio, potássio e no caso do coração a gente tem as fibras cálcicas também, que eu não sei se vocês lembram, que dependiam principalmente do cálcio. Então a gente pode ter uma alteração a nível desses íons, já seja sódio, potássio ou cálcio, principalmente de sódio e potássio. Até porque o que a gente sempre falava, o que era o problema de um efeito de um fármaco que tem como efeito adverso a hiper ou a hipopotassemia? O que ele gerava? Hipercalemia, hipocalemia, o que a gente gerava no coração? Fibrilação? Fibrilação é um tipo de algo que gera que justamente você alterar o potássio você pode gerar uma arritmia no paciente, que pode ser uma fibrilação auricular, ventricular, supraventricular, enfim, a gente tem vários tipos de arritmia, mas em geral, alteração no metabolismo do potássio, se a gente tem mais potássio ou menos potássio, a gente tem uma grande chance de gerar uma arritmia nesse paciente. Geralmente,
a hipopotassêmia tem mais tendência a gerar uma arritmia do que a hiperpotassêmia, mas as duas podem gerar de qualquer forma. E também pode se dar por alterações anatômico-funcional do coração. Já seja um IAM, que é uma cardiopatia isquêmica, seja uma hipertrófia ventricular, seja uma fibrose. Por isso que é muito comum a pessoa com mais idade ela desenvolver uma arritmia. Por quê? O coração, conforme vai passando os anos, ele vai trabalhar por todo o trabalho que ele teve durante a vida, ele tem uma certa hipertrofia, que entre aspas é fisiológica, e isso pode me gerar uma arritmia, certo? Então também tem uma causa vindo desses tipos de alterações. E claramente o paciente que ele teve um infarto, se ele não tinha uma arritmia antes, a chance dele ter pós-infarto é muito grande. Inclusive tem alguns fármacos que a gente vai ver aqui que são um pouco mais específicos e estão mais indicados para esses pacientes que desenvolvem arritmia pós um infarto agudo de miocárdio. Bom, como a gente estava falando, a gente tem vários tipos de arritmia. A gente pode classificar de duas formas. Já seja a segunda frequência cardíaca, como a Bianca tinha falado, em bradiarrítmia ou taquiarrítmia. Bradiarrítmia a gente está falando de uma arritmia com bradicárdia e uma taquiarrítmia a gente está falando de uma arritmia com taquicárdia. Aqui como exemplo eu coloquei para vocês a bradicárdia sinusal e o bloqueio cardíaco, na qual a bradicárdia sinusal é a mais frequente das bradiarrítmias. E das taquiarrítmias a gente tem várias, mas uma delas é muito frequente é a própria taquicardia sinusal e a fibrilação auricular. E não sei se vocês já ouviram em algum momento, pode acontecer sim, mas a descrição, em muitos lugares que vocês forem ver de arritmias, é sempre taquiarrítmia, com o paciente está taquicárdico e bradiarrítmia, o paciente está bradicárdico. Mas pode existir uma bradiarrítmia com frequência cardíaca elevada e vice-versa. Bom, e a gente pode classificar também segundo a origem, ou seja, a partir da onde que vai se gerar essa arritmia. Se for através da aurícula, concordam que a aurícula está em cima do ventrículo, então a gente chama de arritmias supraventriculares, como por exemplo a taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular e a própria fibrilação auricular. A taquicardia paroxística supraventricular, você sabe o que significa paroxístico? Tudo que é paroxístico, o que significa? Eu falo isso porque são vários tipos de enfermidades que a gente vê como paroxístico e às vezes fica mais fácil de pensar. Alguém sabe? Tudo que seja paroxístico é algo que surge do nada. Vem de golpe, vem bruscamente, não teve nenhum prodromo antes, ou seja, o paciente não estava sentindo nada e do nada ele tem uma taquicardia. Nesse caso, a taquicardia paroxística supraventricular. Como, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, um dos sintomas é o quê? Disneia paroxística noturna. Ou seja, o paciente começa a ter disneia do nada no meio da noite. E ele não apresentava nenhum tipo de sintoma antes. Pelo menos não referente a, vamos dizer assim, ele não sentia que ele ia ter falta de ar, por exemplo. Então, por isso que tudo que é paroxístico é de aparição súbita. E a fibrilação auricular, pensem em uma aurícula que é como se fosse uma sacola cheia de verme dentro e os vermes vão se mexendo e vai fazendo assim. Então a aurícula ela não contrai, senão que ela está assim todo o tempo. E justamente pela fibrilação auricular, por ele ter esse movimento e não ter uma contração realmente para ejetar sangue, pode se formar trombos porque se forma em um fluxo mais estático. Bom, e também pode ter origens a nível ventricular, como a taquicardia ventricular ou a fibrilação ventricular. Lembrando que essas duas são tipos de arritmias de extrema gravidade e tem que atuar no momento, porque o risco de vida que o paciente tem nessas duas situações é muito grande, principalmente na fibrilação ventricular. Então a gente vai ver alguns fármacos que, pela administração deles, que é intravenosa, a gente já sabe que a gente vai usar no âmbito hospitalar e justamente nesses casos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Bom, até aqui, alguma dúvida com respeito às arrítmias? Ok. Então, seguimos. E aqui, para vocês me odiarem um pouquinho, se dividem em muitas classes os antiarrítmicos. E para o desespero de vocês, talvez, se vocês pegaram as aulas de cardio que a gente veio tendo até agora,
muitos fármacos se repetem em todas as aulas. Então a gente acabava que via poucos fármacos novos, a gente agregava pouca informação ao decorrer de cada aula. Porém, os antiarrítmicos não são tão assim. Com exceção da segunda classe e da quarta classe, que a gente já vai ver, porque são fármacos que a gente já viu, inclusive a gente não comenta muito na aula de hoje. Bom, classe 1. Primeiro que a classe 1 de antiarrítmicos divide em um A, um B e um C. Qual que é a diferença de uma para outra? Basicamente o que elas fazem, porque se vocês, não sei se vocês lembram, e eu vou tentar desenhar algo aqui, que era mais ou menos assim o desenho de uma corrente sódica, de uma fibra sódica. Então a gente teria a fase 0, 1, 2, 3 e 4. Basicamente aqui o que vai me falar é em relação a que ponto dessa despolarização, dessa fibra sódica que vai atuar cada uma dessas classes. Então, quando a gente falar, por exemplo, que a classe 1A intervém bloqueando a fase 0, quer dizer que vai atuar aqui. Se falar que atua na fase 3, quer dizer que vai atuar a esse nível. Vocês precisam saber explicar toda a questão da despolarização, de como que funciona a fibra sódica. Eu, sinceramente, não acredito. Mas saber, se vocês souberem que fase que atua, ok, isso sim. Mas não é que eles vão pedir para vocês desenharem ou algo do tipo e explicar uma fibra sódica. Bom, classe 1A. Temos alguns fármacos que são disopiramida, procainamida e quinidina. Desses todos, mais importante, sem dúvida alguma, quinidina. Por que procainamida quase não se usa mais e disopiramida não tem aqui na Argentina? E procainamida antigamente também era usado como anestésico local, junto com outro fármaco que a gente vai ver na próxima classe. O que eles vão gerar? Eles prolongam a duração do potencial de ação, da repolarização e aumentam intervalos PR, QRS, aumentam o complexo QRS e também aumentam o intervalo QT. Isso aqui é muito característico quando a gente for desenvolver um pouco melhor cada classe de antiarrítmico, a gente vai ver que eles fazem um tipo de, como se diz? Um tipo de mudança no eletrocardiograma diferente. E isso é interessante vocês saberem, porque eu acho que sim, isso pode ser algo muito tomado. Em relação a que cada antiarrítmico como que você pode ver num eletrocardiograma um paciente que está tomando determinado antiarrítmico. Por quê? Em relação à hipertensão arterial também, isso era muito frequente. Muitos antihipertensivos, a gente pode pegar o eletrocardiograma e a gente não vai achar em algumas derivações a 1-P. E você vai falar assim, ok, o paciente está meio mal. E na verdade não, é porque ele está recebendo um antihipertensivo. E a classe 1A são de cinética intermédia. O que isso significa? Que a classe 1A vai atuar em canais de sódio de cinética intermédia, porque a gente tem canais de sódio de cinética rápida, lenta e intermédia, certo? Então isso tem a ver com os canais de sódio. Até porque toda a classe 1, seja 1A, 1B ou 1C, o mecanismo de ação é igual, que é bloqueando canais de sódio. Bom, classe 1B, fármacos, lidocaína e fenitoína. Fenitoína ela pode ser usada como antiarrítmico, mas ela é principalmente usada como anticonvulsivante. Então, basicamente, na classe 1B, sem dúvida alguma, mais importante, a lidocaína. A lidocaína vocês conhecem como algum outro fármaco? Já escutaram em algum momento? Para que serve? Quando precisa fazer algum procedimento rápido, ambulatório. Ou se alguém já fez uma tatuagem. Que não é mais indicado, mas enfim, tem lugares que usam. É para diminuir a dor, não é? Perfeito. A lidocaína é um anestésico local. E os anestésicos locais, em geral, eles atuam bloqueando canais de sódio. No caso da lidocaína, é um tipo de anestésico local que, se ele for administrado por via intravenosa, ela tem a função de antiarrítmico, certo? Então, ela, sem dúvida nenhuma, da classe 1B é a mais importante. O que eles vão fazer? Vão reduzir ou diminuir o potencial de ação. Nesse caso, o potencial de ação, estou falando de toda a despolarização cardíaca, digamos. Podem diminuir ou não a repolarização, então não é algo como aqui que a gente via que a classe 1A ia fazer, sem dúvida alguma. Eles também vão prolongar o intervalo PR e também prolongar o complexo QRS e vão acortar o intervalo QT. Então aqui a gente já tem algumas diferenças em relação à classe 1A. E atuam nos canais de sódio de cinética rápida. Classe 1C. Flecainida e propafenona.
Flecainida não é tão utilizado também porque é mais difícil de encontrar, então eu diria que dentre esses fármacos que a gente tem na classe 1C, o principal é a propafenona. Eles têm baixo efeito sobre o potencial de ação e sobre a despolarização, mas ainda assim, obviamente, vão atuar porque interferem nos canais de sódio. Prolongam o intervalo PR e QRS e não tem efeito a nível do intervalo QT. Agora, eu pergunto para vocês, no caso da classe 1A, a gente falou que prolonga o intervalo QT. Em outros fármacos que a gente já viu também que tinham como efeito adverso a prolongação do intervalo QT, qual que era o risco disso? É a mesma resposta do que a gente estava falando do potássio. A gente pode gerar o que no paciente? Arritmia. Perfeito. E no caso da prolongação do intervalo Q, tem uma arritmia muito mais específica e grave que se chama, tem um padrão eletrocardiográfico que a gente chama entorçada de puntas, que é muito grave e tem que ser revertida no mesmo momento porque se associa muito com taquicardia e fibrilação ventricular. Mas, enfim, dito isso, eu já quero que vocês tenham em mente. Antiarrítmico, é uma pergunta idiota, vocês vão responder a resposta idiota que vocês acham que vai estar errada, mas não vai estar errada, tá? Antiarrítmicos eu uso para tratar o quê? Arrítmia. Um efeito adverso de todos os antiarrítmicos é gerar arrítmia. Tenham isso presente, como todos os fármacos a gente viu, náusea, vômito, diarreia para todo mundo, antiarrítmicos, todos eles podem gerar uma arrítmia. Por quê? Na tentativa de controlar um ritmo irregular, pode acabar gerando um ritmo irregular de outra forma. Por exemplo, um paciente tem uma fibrilação auricular e você está tratando ele com antiarrítmico. Não é que você vai piorar a fibrilação auricular, senão que você pode fazer com que esse coração gere um outro tipo de arrítmia, como, por exemplo, uma taquicardia sinusal. Deu para entender? Não é que eles pioram a arritmia que o paciente tem, senão que eles podem gerar um outro tipo de arritmia. Mas todos os antiarrítmicos são arritmogênicos por definição. Arritmogênicos é justamente por criar uma nova arrítmia. E por último, classe 1C de cinética, atuam nos canais de sódio de cinética lenta. Classe 2 são fármacos conhecidos já, que a gente viu principalmente na aula de hipertensão arterial, mas também depois a gente viu em insuficiência cardíaca alguns e viu em cardiopatia isquêmica também alguns. Que são os beta-bloqueantes, ou podem ser chamados também de simpático-líticos, justamente porque quebram o sistema simpático, ou pelo menos a resposta do sistema simpático. E isso, a nível das arrítmias dos nodos, o que vai me fazer é diminuir o automatismo do nodo sinusal. E aqui, como exemplos, a gente tem atenolol, carvedilol, esmolol, metoprolol e propanolol. Aqui eu quero deixar uma ressalva que a gente vai ver um outro fármaco que está em outra classe, mas aqui também entraria um fármaco que se chama sotalol, que ele é um beta-bloqueante, só que vocês vão ver que ele está na classe 3 também. E ele faz parte das duas, tá? Ele é tanto um beta-bloqueante quanto faz parte da classe 3, porque a classe 3 são fármacos que atuam bloqueando canais de potássio. Isso daqui eu estou falando, mas a gente vai ver cada classe por separado, tá? Sobre mecanismo de ação, enfim. Mas só para vocês entenderem. Classe 1 bloqueia canais de sódio, classe 2 beta-bloqueantes, classe 3 bloqueiam canais de potássio e classe 4 são antagonistas cálcicos. A classe 5 são fármacos diversos, que eles não têm um mecanismo de ação compartilhado dentro dessa própria classe, senão que cada um atua à sua maneira. Bom, classe 3 bloqueiam canais de potássio, como por exemplo, famosa, clássica, não existe vocês irem para o parcial se vocês não souberem a amiodarona. Se não souberem, eu odeio falar isso que eu vou falar, mas nem se apresenta, porque a amiodarona é extremamente utilizada, extremamente importante, é um antiarrítmico, eu diria que um dos mais utilizados, tanto em âmbito hospitalar quanto em âmbito ambulatório do tratamento do paciente em casa, então é extremamente importante. Sotalol, como eu falei, que ele é um beta-bloqueante, mas ele também tem uma função de bloqueio de canais de potássio, por isso que ele está tanto na classe 2 quanto na classe 3. E dronedarona também é um bloqueador de canal de potássio. Volto a falar de novo, para não esquecer, a amiodarona é muito, muito importante. Bom, o que eles vão fazer? Prolongar o potencial de ação, justamente porque a gente vai ter uma diminuição na repolarização, no tempo de repolarização. Vai aumentar o período refratário efetivo, que se vocês lembram, o período refratário era o período que estava uma fibra ou um nervo ou algo que ia ser despolarizado, era o período que você não tinha como despolarizar de novo.
Então, se você aumenta esse período, você impede por mais tempo que essa fibra despolarize de novo e acabe gerando um novo impulso nervioso, nesse caso, gerando um outro latido no coração, e isso favoreça a arritmia em si. E eles têm algumas propriedades antiadrenérgicas também, e na verdade essa propriedade está muito relacionada com o sotalol, porque como a gente falou, ele é um beta-bloqueante. Classe 4, fármacos conhecidos, que são os antagonistas cálcicos. Agora eu pergunto, diltiazem e Primeiro, antagonistas cálcicos a gente dividia em duas classes basicamente. Quais eram? Nodhidro e dihidro. Perfeito. No caso do diltiazem e o verapamilo, fazem parte de qual das duas? Nodhidro. Perfeito. Os dihidroperidínicos não se usa como antiarrítmico. Por favor, não esqueçam disso. O que eles vão fazer? Enletecer a condução do nódo aurículo ventricular. E a classe 5, como eu falei para vocês, é uma classe de fármacos que atua cada um por si, não tem um mecanismo de ação em comum. Aqui a gente tem os digitálicos, que a gente viu na aula passada, como era a digoxina, que vão diminuir o automatismo e a velocidade de condução. E tem outros cronotrópicos e dromotrópicos negativos, como por exemplo a atropina, que é um antagonista muscarínico, ou seja, um antagonista do sistema colinérgico. A digoxina, que é um digitálico. A ivabradina, que era um bloqueante cálcico. A ranolazina e o vernacalante, que a gente não vai falar sobre esses fármacos porque não tem muito conhecimento sobre eles, mas está como classificado como antiarrítmico. E depois eu vou procurar o nome certo, porque tem alguns doutores de vocês que gostam de nomes próprios, porque essa classificação de classe 1, 2, 3, 4 e 5 foi um cara que fez essa classificação, que eu nunca lembro o nome dele, mas é classificação de e o nome do cara. Alguma dúvida até aqui? Seguimos então. Bom, classe 1A. Como a gente tinha falado, os fármacos têm aqui de exemplo, quinidina, disopiramida e procainamida. Mecanismo de ação, como eu falei, já seja da classe 1A, 1B ou 1C, todos eles vão bloquear canais de sódio. No caso aqui, a gente tem a especificidade que a classe 1A vai bloquear canais de sódio aberto e inativos. Porque se vocês lembrarem da cinética do canal de sódio, a gente tinha que o canal podia estar aberto, de aberto ele passava para um estado inativo, de inativo ele passava para um estado de fechado, e de fechado aí sim ele poderia se abrir de novo. Então, no caso, os fármacos, principalmente a quinidina, pode atuar já seja num canal de sódio que esteja aberto ou mesmo que ele esteja na situação de inativo, e isso vai, no caso de aberto, ele vai passar para como se fosse passar para inativo, porque esse canal vai se fechar e não vai poder passar sódio. E se ele atua no inativo, esse canal vai demorar mais tempo para poder se fechar, para logo depois ele poder se abrir de novo. Então isso tudo vai retardar essa entrada de sódio e essa despolarização nova. O que eles vão fazer? Deprimir a fase zero, diminuir a condução e prolongar a repolarização das fibras sódicas. E quais são os câmbios no eletrocardiograma? Intervalo mental, intervalo PR e o intervalo QT. A administração geralmente é por via oral, porém com exceção da quinidina e a procainamida, que podem ser administrados por via intravenosa. Em relação à distribuição, concentração máxima plasmática atinge entre 1 e 2 horas. Tem alto neoproteínas, com exceção da procainamida, que tem baixo neoproteínas. Um tempo de vida média é muito variável dentro da classe toda. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a quinidina por separado, ela vai ter um intervalo de vida média entre 2 horas e 9 horas. Se a gente pegar a procainamida, um pouco mais, entre 5 horas e 12 horas. Então, num geral, eles têm um tempo de vida média entre eles muito variável, que vai variar sempre entre 3 e 14 horas. Em relação ao metabolismo clássico de sempre, hepático, excreção renal, e vai estar contraindicado em pacientes hipotensos, bradicárdicos, com bloqueios AV, com choque, insuficiência renal ou cardíaca. Lembre-se que antiarrítmicos não é tão utilizado, não é tão recomendado para pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Passando
a falar um pouquinho de cada fármaco em específico, porque vai mudar em relação a efeitos adversos, tipos de interações que podem ter e algumas indicações também. A quinidina, como eu falei, dentro da classe 1A é a estrelinha da classe 1A. Como efeitos adversos, a gente pode dividir em gastrointestinais, anticolinérgicos e os efeitos que podem aparecer frente a uma intoxicação. A nível gastrointestinal, pode gerar anorexia, náusea, vômito e diarreia, dolor abdominal. Efeitos anticolinérgicos. Aqui, esses efeitos anticolinérgicos, vocês vão ver que em alguns momentos eu só coloquei anticolinérgicos e não desenvolvi quais seriam os efeitos ou sintomas que o paciente vai apresentar. Isso porque anticolinérgico a gente está falando que vai em contra do que o sistema parasimpático deveria fazer. Então, o sistema parasimpático a gente fala que é o sistema que está ativo, por exemplo, quando a gente terminou de comer. Então, é um corpo que vai estar tranquilo, é um corpo que vai estar fazendo secreções, já sejam de secreção salival, secreção ocular, secreção de todo o tubo digestivo, vai ter o peristaltismo. Então, vai favorecer micção, vai favorecer o paciente evacuar do corpo. Então, assim, se a gente está falando que é um anticolinérgico, vai em contra de tudo isso que eu falei. Então, o paciente vai apresentar o quê? Retenção urinária, visão borrosa, porque o parasimpático também é responsável por acomodação do cristalino. Pode gerar uma constipação justamente por essa falta de todo o peristaltismo a nível do intestino em geral. E xerostomia, que seria a sequedade da boca, justamente porque o parasimpático é encarregado de fazer esse tipo de secreção. Além disso, eles podem, como efeito adverso, produzir um bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos, tá? Isso pode me produzir uma vasodilatação, e se a gente faz uma vasodilatação muito severa, a gente pode diminuir a tensão arterial desse paciente. Em relação à intoxicação, um paciente intoxicado com quinidina pode apresentar muitos efeitos, como por exemplo, a nível auditivo, pode apresentar tinitos e hipoacúsia. Lembra o que era tinitos? É um zumbido, né? Uhum. Exatamente. Pode apresentar visão borrosa, que já se relaciona também com o efeito anticolinérgico, cefaleia, diplopia, que era visão dupla, fotofobia, cardiotoxicidade, pode deixar mais largo o complexo QRS, pode prolongar o intervalo QT e pode provocar um bloqueio AV. Em relação à intoxicação, saibam também que os antiarrítmicos, em geral, eles têm um rango terapêutico muito, muito pequeno. Vocês lembram o que era o rango terapêutico, por definição? Rango ou ventana terapêutica? Aí você falou na segunda, mas esqueci já. Não tem problema. É o intervalo entre as concentrações mínima efetiva e a mínima tóxica. Ou seja, é o intervalo de doses que eu posso dar desse fármaco, sabendo que ele vai ter efeito e sem que eu vou passar pela toxicidade. Esse intervalo nos antiarrítmicos é muito curto, então é muito fácil de passar um pouco da dose e esse paciente apresentar intoxicação. Então é muito interessante a gente saber quais são os sintomas que um paciente vai apresentar frente à intoxicação dos antiarrítmicos em específico. Então, eu diria para vocês que é algo a focar também e saber para o parcial de vocês. Em relação às interações, quinidina não se administra junto com a digoxina, que era um digitálico, que pode ser usado como antiarrítmico também, que era da classe 5, anticoagulantes, anticonvulsivantes e também não se mescla com propanolol, que era um beta-bloqueante, e está indicado principalmente em FA, que é a fibrilação auricular, ritmos supraventriculares rápidos, seria basicamente uma taquiarritmia supraventricular, e taquicardias paroxísticas supraventriculares também podem ser utilizados. Passando a disopiramida. Efeitos adversos. Aqui, gastrointestinais e anticolinérgicos, não quis me deter muito com isso, porque gastrointestinais são todos os clássicos de sempre, náusea, vômito, diarreia, constipação, e anticolinérgicos também vem com a constipação, com a visão borrosa, com a boca seca, e eles podem diminuir a contratilidade cardíaca, então isso é um problema, principalmente para quando a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca.
Um efeito vasoconstritor, que isso é muito perigoso, porque a gente pode gerar uma vasoconstrição massiva e acabar gerando algum tipo de isquemia em algum órgão vital. E também vão diminuir o volume minuto, então pelo mesmo motivo também não é interessante dar para um paciente com insuficiência cardíaca ou que já tem uma bradicárdia como antecedente. Em relação às indicações, muito parecidas, como a taquicardia supraventricular, tratamento de extrasístoles e taquicardias ventriculares, principalmente pós-infarto. Vocês lembram o que era as extrasístoles? Porque não necessariamente uma extrasístole é uma arritmia. Mas extrasístole era basicamente que a gente tem aqui um latido, onda P, QRS, onda T. Aqui a gente vai ter onda P, QRS, onda T. E aqui a gente vai ter várias vezes, vai ter sequência como se fosse um eletro normal, só que de repente fica um tempo aqui de pausa, aparece um QRS e depois que vai aparecer de novo uma onda P com ritmo normal. Essa extrasístole é isso daqui, a aparição desse QRS no meio do nada, tá? E não necessariamente, como eu falei, desenvolve uma arritmia, mas muito provável, pelo menos é um fator de risco maior para o paciente gerar uma arritmia, já que ele tem essa descompensação e tem latidos aí aleatórios fora do ciclo normal. Bom, procainamida, com efeitos adversos, agranulocitoses, síndrome flu-like, que isso daqui praticamente um síndrome, como se diz? Um síndrome que parece muito com a gripe. Então o paciente pode apresentar febre, mialgia, artralgia, eritema. Pode apresentar hepatomegália e pericardites, além dos efeitos gastrointestinais e anticolinérgicos. Com o que a gente não pode misturar procainamida? Com beta-bloqueantes e antagonistas cálcicos, e está indicado principalmente para arritmias auriculares ou ventriculares, ou seja, arritmias supraventriculares ou ventriculares, e pode ser usado associado com digoxina, que era uma diferença com a quinidina que a gente não podia associar com a digoxina. Até aqui, alguma dúvida? Ok. Classe 1B. Lembrando que como a gente está dentro da classe 1 ainda, o mecanismo de ação qual era? Bloquear sódio? Perfeito. Bloqueia os canais de sódio. No caso da classe 1B, vai cortar a fase 3, modifica também a fase 0 da cinética do canal de sódio, das fibras sódicas, melhor dito, diminui a duração do potencial de ação e diminui também o período refratário efetivo. Aqui a gente tinha como exemplo lidocaína e tocainida, principalmente a lidocaína. Lembre-se que também ela pode ser usada como anestésico local, até porque na terceira era a gente vê anestésico, você vai voltar a falar dela. A administração por via intravenosa, justamente porque eu falei, no caso da lidocaína principalmente, que se a gente administrar por outra via, como por exemplo uma subcutânea ou algo do tipo, a gente vai ter um efeito anestésico local, mas não vai conseguir chegar no nosso efeito de antiarrítmico. Distribuição. Vai chegar numa concentração máxima aos 5 minutos depois de administrada e tem um tempo de vida média bimodal. O que significa isso? Que tem dois tipos de eliminação, um rápido e um lento. O rápido, em 8 minutos a gente tem uma boa eliminação dessa droga e depois, aos 90 e 120 minutos, a gente tem uma outra eliminação desse mesmo fármaco. Em relação ao metabolismo, se metaboliza por citocromo, principalmente 1 a 2, também pode se metabolizar por 3 a 4, mas a maior porcentagem é por 1 a 2. E aqui muito importante que gera 2 metabolitos ativos, o que também me ajuda nesse tempo de vida média bimodal e aumentar o tempo de vida média da segunda eliminação, digamos. Por quê? Porque a gente administrou um fármaco que ele se metabolizou, uma parte foi embora, mas ele também se metabolizou e gerou metabolitos ativos que vão continuar a seguir atuando no corpo. Então, por isso também que a gente tem uma variação a respeito do tempo de vida média. E a excreção se dá principalmente por via renal. Isso aqui tenham muito em conta. Por quê? Hoje em dia está mudando um pouco em relação a
como se diz, a guia, mas principalmente a lidocaína é de eleição para tratamento em tecidos isquêmicos e arrítmias ventriculares. Como eu falei para vocês, arrítmias ventriculares, já seja a taquicardia ou a fibrilação ventricular, é um alto risco para a vida do paciente e a gente precisa atuar rápido. Se usa até hoje muito a lidocaína, só que está começando a mudar um pouco o uso passando de lidocaína para amiodarona, que é o que eu falei para vocês, que é o antiarrítmico que vocês têm que sim ou sim saber, que a gente já vai ver. Mas saibam que a lidocaína é muito útil como se diz? No tratamento para tecidos isquêmicos e arrítmias ventriculares. Bom, lidocaína. O que ela vai fazer? Vai diminuir os automatismos anormais, porque a gente pode ter, esse automatismo era basicamente a descarga. E se descarga mais, a gente pode ter um ataque arrítmia, se descarga menos, a gente pode ter uma bradiarrítmia. Então, para tentar regularizar esse automatismo, a gente pode usar a lidocaína. Diminui a duração, esse PA aqui é potencial de ação, tá? E períodos refratários. Bloqueia circuitos de reentrada, que era aquele exemplo que eu falei para vocês, que tinham vários nodos ectópicos no coração que descargavam o impulso elétrico que não deveriam estar ali. Diminuem a fase 4 da despolarização diastólica. Em relação aos efeitos adversos, a gente pode dividir praticamente em cardiovasculares e neurológicos, que eles, a nível cardiovascular, diminui contractilidade, bradicardia, bloqueio AV, hipotensão e alarga o complexo QRS. Pergunta, qual outro efeito adverso cardiovascular que não está aqui, que deveria estar, mas eu não coloquei de propósito? Arrítmia? Arrítmia. Eu vou falar isso em cada fármaco que a gente for falar, porque não tem como. É a mesma coisa você falar, paciente que toma insulina, qual é o efeito adverso mais característico? Hipoglucemia. Sempre. Antiarrítmico, arritmia. Efeito adverso a nível neurológico, principalmente auditivos, também tinitos, hipoacúsia, parestésias, vértigo, visão borrosa, temblor, nistagmos. Vocês sabem o que é nistagmos? O olho que treme assim, ou para cima e para baixo, não a pálpebra, o olho em si, o globo ocular, isso é nistagmos. Crises convulsivas se for utilizado como infusão rápida. Então, além da gente estar numa emergência de ter que acudir o paciente rápido, a gente tem que tomar cuidado para não gerar uma infusão rápida para evitar também uma possível convulsão, mais que nada num paciente que tem antecedente já de convulsões. São indicados, como eu falei, taquicardias ventriculares agudas, arritmias ventriculares pós-infarto agudo de miocárdio, e arrítmias por intoxicação por digoxina, porque como a gente tinha visto na aula passada, a digoxina pode ser extremamente tóxica também, porque ela tem um rango terapêutico muito curto. Interações, não interagir, não administrar junto com propanolol, cimetidina, fenobarbital e fenitoína, que esses dois aqui são anticonvulsivantes. Isso tem muito a ver com o metabolismo da lidocaína, que era por citocromo, e o fenobarbital e a fenitoína são, como se diz? São estimuladores de citocromo, e no caso da cimetidina, ela é um inibidor de citocromo, então por isso que a gente não interage esses dois fármacos. No caso desses 3 fármacos, a gente não interage com a lidocaína, porque vai alterar o metabolismo dela, seja acelerando ou diminuindo. Até aqui, alguma dúvida? Ok. Classe 1C. De novo, se é classe 1, qual é o mecanismo de ação desses fármacos? Bloquear os canais de sódio. Perfeito. O que eles vão fazer? Diminuir muito a fase 0, ou seja, atrasar muito a fase 0, e se associam lentamente aos canais. A flecainida e a propafenona eram os fármacos, principalmente propafenona nesse grupo. A administração por via oral. Aqui tem muita diferença entre um e outro em relação à distribuição e metabolismo. Vou falar mais da propafenona, que é o que mais interessa para a gente, porque é o mais utilizado dentro desse grupo.
Tem uma biodisponibilidade muito baixa, e já que é administrado por via oral, ela pode ter uma perda antes dela chegar na circulação sistêmica, e essa perda é altíssima, e o que me resta de fármaco é praticamente uns 5 a 30% de toda a concentração que eu administrei. Tem alto neoproteínas e um tempo de vida média variável entre 5 e 8 horas. O metabolismo da propafenona também é por citocromo, mas por um citocromo diferente do que era a lidocaína. Se metaboliza pelos citocromos 2D6 e aqui muito importante também que gera um metabolito ativo. E agora vocês podem me perguntar, ok, se gera um metabolito ativo, por que não tem um tempo de vida média bimodal como tinha o outro que a gente viu agora há pouco? Porque não é o único determinante para um fármaco ter vida média bimodal. A gente ter formação de metabolito ativo a partir do metabolismo dele. Então, não necessariamente não relacione gerar metabolito ativo através do metabolismo com tempo de vida média bimodal. E a excreção é por via renal. Aqui tem em conta que tanto a propafenona quanto a flecainida têm, além da função de bloquear canais de sódio, também podem bloquear correntes de saída de potássio. Então pode interferir em potássio também, não diretamente no canal, ou seja, não é que eles bloqueiam o canal, senão que eles impedem um pouco a saída do potássio. E a propafenona, se for dada em altas doses, também pode inibir correntes de cálcio e bloquear receptores beta-1. Basicamente, ela pode ter uma função, entre aspas, de antagonista cálcico e de beta-bloqueante, se ela for dada em altas doses. O problema de dar em altas doses é porque os antiarrítmicos têm rango terapêutico muito curto, muito estreito, e isso pode fazer com que eu intoxique esse paciente. Em relação aos efeitos adversos, contraindicações e as indicações. Os mais frequentes de efeitos adversos da classe 1C, principalmente da propafenona, são estreñimento, náuseas, vômitos, anorexia, moléstias abdominais, disreúcia e icterícia colestásica. Isso era basicamente uma icterícia gerada pós-hepática, um dano pós-hepático. Em relação aos efeitos adversos neurológicos, clássicos de tudo que a gente viu até agora, o que a gente agregaria, que seria um pouco diferente, seriam as alterações de gosto. E a nível cardiovascular, pode me diminuir a contratilidade, pode me gerar uma hipotensão, bradicárdia, bloqueios AV e o que mais? Perfeito. Eu li seus lábios e você falou arritmia. Gostei. Contraindicações: hipotensão arterial, justamente porque já é um efeito adverso, infarto agudo de miocárdio, insuficiência cardíaca, enfermidade do seno, que isso, como eu tinha falado na aula anterior, é basicamente um problema no próprio nódo, digamos, sinusal, ou auriculoventricular também pode ser, bradicárdia e bloqueios AV ou bloqueios intraventriculares, já seja de rama direita ou rama esquerda. E para quem que está indicado? Principalmente para reverter fibrilação auricular e levar a fibrilação auricular para um ritmo sinusal. E também está indicado ataque a arritmias associadas à síndrome de excitação, que vocês podem achar como síndrome de excitação ou então como síndrome de Wolff-Parkinson-White, que era basicamente um ataque à arritmia que tem algumas características específicas que eu não vou me meter tanto, porque pode ser que eu fale muitas coisas erradas para vocês. Mas enfim, tem muito em consideração, principalmente para interna, que gostam bastante de um eletro com síndrome de Wolff-Parkinson-White. Alguma dúvida? Seguimos. Bom, beta-bloqueantes, como eu falei, como a gente já viu, aqui eu coloquei algumas considerações a mais só, mas a gente não vai desenvolver tanto esse grupo. Os fármacos, como a gente já tinha comentado, e lembrando que o sotalol também é um beta-bloqueante e vai estar na próxima classe, que é a classe 3. O que eles vão fazer em relação à função antiarrítmica? Eles vão aumenta a duração da pendente de despolarização. Isso quer dizer o quê? Que se despolarizava assim, agora ele vai despolarizar assim, certo? Concordam comigo que isso daqui está sendo mais rápido do que esse daqui que está demorando mais tempo para subir.
Bom, diminuem a automaticidade do coração, ou seja, diminui o automatismo cardíaco, até porque quando a gente falou de beta-bloqueantes, a gente falou o quê? Que eles diminuíam todas as propriedades cardíacas. Então, diminui a automaticidade, diminui a contractilidade, diminui a frequência cardíaca e diminui a condução do nódo aurículo-ventricular. Para que tipo de arritmias que vai estar indicada? Principalmente ventriculares, supraventriculares, se elas fossem precipitadas, ou seja, se antes de ter essas arrítmias, o paciente percebe algum tipo de estimulação simpática, certo? Ou seja, vem com algo a mais além da arrítmia. E são efetivos também para circuitos de reentrada, que eram aqueles nódulos que a gente tinha ali, extras, que eram além do que era o nódo sinusal e o aurículo ventricular. E para arrítmias sinusais, já seja bradicardia nem tanto, na verdade, porque eles já vão diminuir muito as propriedades cardíacas em si, mas principalmente para um ataque à arrítmia sinusal. Bom, classe 3. Aqui vou falar de novo. Amiodarona, sim ou sim. Por quê? Sotalol está em outro grupo, é um beta-bloqueante, não tem muito mistério. E bretílio não existe aqui na Argentina. Então, assim, fica com a nossa querida amiodarona. Como mecanismo de ação geral do grupo, eles vão bloquear canais de potássio, vão prolongar a fase 3 de despolarização, prolonga a duração do potencial de ação, não modificam a fase 0, porque se essa daqui era a despolarização de uma fibra sódica, como eu falei para vocês, na fase 0, que era essa, eu tinha principalmente sódio envolvido, fase 1, 2, aquela hora eu coloquei 1, 2, 3 e 4, não sei de onde eu tirei, eu inventei uma medicina nova. 1, 2 e 3. Aqui vai intervir principalmente cálcio e potássio, principalmente nas últimas duas fases. Então, por isso que não vai modificar a fase 0. Não modificam e também não, ou seja, não diminui e também não aumenta a contractilidade, porque não altera, porque a gente também não está mexendo em cálcio. Bom, os outros fármacos que a gente pode ter na classe 3 também, que é a dronedarona e a celivarona, na verdade são derivados da própria amiodarona. Então, por isso que não importa muito e a gente precisa muito saber da amiodarona. Porém, a dronedarona é um análogo que não tem átomos de iodo para o tratamento de fibrilação auricular. E por que isso é importante? Porque a amiodarona tem iodo, então a gente vai ter que tomar cuidado em pacientes que têm algum problema na glândula tireoides. E a celivarona é um outro derivado também que também não tem iodo, que também pode ser usado para prevenir taquicardia ventricular. Bom, falemos então da nossa queridíssima amiodarona. O que ela vai fazer? Prolongar a repolarização, prolongar o intervalo QT, então muito cuidado com a arritmia grave que a gente já tinha comentado, entorçada de punta, vasodilatação a nível periférico. E justamente como eu falei que a gente teria que tomar cuidado com os pacientes, já seja com algum problema tiroide, porque a amiodarona é análogo da hormona tiroide. Então o que acontece? Quando a gente tem um paciente hipertiroide, como que está o metabolismo desse paciente? Aumentado ou diminuído num hipertiroide? Aumentado? Perfeito, está aumentado. Se eu aumento todo o metabolismo, pensando a nível de coração, eu vou aumentar a frequência cardíaca. Se eu aumento a frequência cardíaca, eu corro o risco desse coração ter muitos latidos, justamente porque a frequência cardíaca está aumentada, mas também esses latidos serem irregulares e sem ritmo. Então, eu aumento o risco de ter uma arritmia, certo? Ok. Mecanismo de ação. Vão bloquear os canais de potássio. Além disso, tem propriedades calcíficas, que aqui eu escrevi totalmente errado, ou seja, eles também podem interferir no que é o cálcio. Também tem propriedades alfa e beta bloqueantes. Em relação à administração, tanto por via oral quanto intravenosa, tem uma biodisponibilidade por via oral intermédia, entre 35% e 65%. Concentração máxima plasmática demora muito mais para chegar na sua concentração máxima em comparação com os outros fármacos que a gente já viu. Tem uma alta união a proteínas e tem uma alta lipossolubilidade. Isso aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando um fármaco ele é muito lipossolúvel, ele pode passar a tecidos e pode se acumular em outros lugares. Como a gente vai ver que o tempo de vida média já é muito largo, que é de 3 a 10 dias. E a gente vai ver que o metabolismo dele
pode produzir metabolitos ativos que vai ter um tempo de vida média muito maior. E isso se deve, em grande parte, por conta da alta lipossolubilidade, porque vai passar para os órgãos e pode ficar aí estocado, digamos, dentro desses órgãos, pela lipossolubilidade. Em relação ao metabolismo, se dá principalmente por citocromo 3A4, então muito cuidado com inibidores e indutores de citocromo. Em relação à excreção, tanto renal quanto em fezes, é quase um metade-metade, se não que na verdade, se vocês forem pegar para ler mais a fundo, diz que é 55% renal e 45% através de fezes, mas enfim, é quase metade-metade. Como efeitos adversos gerais, pode gerar hiper ou hipotiroidismo, justamente porque é análogo da hormona tireoide. Então pode gerar um hiper, porque você está dando algo que é muito parecido com a hormona tireoide, ou se você der algo muito parecido com a hormona tireoide, você pode bloquear o eixo de hipófises, hipotálamo hipófise tireoide, e isso fazer com que o paciente gere um hipotireoidismo no paciente. Neuropatias, mareos, temblor, debilidade muscular, microdepósitos em córnea do próprio fármaco e em 1% dos pacientes pode gerar um tipo de fibrose pulmonar intersticial. Em relação a efeitos adversos gastrointestinais, muito comum do que a gente estava vendo agora, cardiovascular também, hipotensão, bradicardia, bloqueio AV e taquicardia ventricular. E o que mais? Arrítmia. Muito bem. Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. A amiodarona sendo análogo da hormona tireoide, ela faz com que o paciente possa desenvolver o hipertireoidismo? Ou se eu der para um paciente que tem hipertireoidismo, pode desenvolver arrítmia? A ver, o problema da amiodarona é, como efeito adverso, ela pode gerar tanto hiper quanto hipo. Pelo que eu tinha falado, você está dando um análogo, você pode aumentar muito, você pode ter as hormonas tireoides normal e algo que é análogo pode acabar atuando como hormona tireoide e levar a um hipertireoidismo. Como efeito adverso. Como efeito adverso, o que pode fazer? Como é análogo da hormona tireoide, inibe todo o eixo, o corpo entende que tem que parar de produzir, para de produzir, só que isso é pouco hormona tireoide para o corpo e o paciente entra no estado de hipotireoidismo. No caso de um paciente hipertireoide, que você dá um análogo da hormona tireoide, não necessariamente você aumenta o risco de gerar uma arrítmia. Na verdade, você aumentaria o risco de gerar complicações e sintomas que um hipertireoide já teria. Por quê? Você tem um paciente que tem hipertireoide, já está com as hormonas tireoides para as nuvens. E você dá algo que é análogo. Como é análogo, como eu falei, pode atuar nos receptores de hormona tireoide. Então pode ser que ajude a criar sintomas ou agravar os sintomas no paciente hipertireoide. Não necessariamente gerar uma arrítmia, mas pode ajudar a piorar o quadro, que aí, obviamente, você tira o fármaco e ele volta a ter o hipertireoidismo que ele já tinha antes, porque isso não tem o que fazer. Tem o que fazer com outros fármacos, no caso, mas não necessariamente a arrítmia em si, mas sim todo o quadro do paciente. Tá bom, obrigada. Imagina. Alguma outra dúvida? Bom, em relação a contraindicações, bloqueio AV, bloqueio do nodo sinusal, enfermidade do seno, do nodo, que também tem a ver com enfermidade do seno, síndrome do QT prolongado e hepatotoxicidade. Aqui o porquê que não entrou o hipertireoidismo que justamente você tinha perguntado agora. Porque não necessariamente a amiodarona, por ela ser um análogo, como eu falei, ela pode gerar um hiper ou um hipo, mas como ela é análogo, quer dizer que ela é muito parecida, mas ela não é a hormona tireoide em si. Então ela não deveria atuar como tal, como hormona tireoide. Então por isso que não é contraindicado, porque como é um efeito adverso possível, não quer dizer que realmente ela vai atuar como uma hormona tireoide, tá? Por isso que não entra como contraindicação. Interações. Vou aumentar níveis plasmáticos de alguns fármacos. Desculpa, Lucas, Pode só falar. uma dúvida nessa questão da hormona tireoide. Se a pessoa já tem, previamente, por exemplo, um hiper ou um hipo, seja lá de que maneira for, a amidarona ela pode ser administrada dessa mesma maneira ou não? Não entendi, desculpa. Sim, ela pode ser administrada. A única coisa é que, como a gente já sabe que o paciente tem um antecedente e um possível um efeito adverso da amiodarona é o hipo ou o hiper, dependendo do antecedente que o paciente tem, a gente vai ficar mais atento. Mas ela não é contraindicada no sentido, chegou um paciente com arritmia, nunca na vida eu posso pensar em dar amiodarona. Eu posso testar e ver como que vai ser a resposta.
Porque talvez, como é um efeito adverso possível, mas não é um efeito adverso que sim ou sim vai acontecer, eu posso fazer o teste e olhar esse paciente como que ele responde. Tá, mas se o paciente já tem previamente a doença, né, a enfermidade instalada, se faz tipo como se fosse um acompanhamento, então, é isso? Exatamente. Você pode tentar dar amiodarona e você vai fazer um acompanhamento com ele para ver se você piorou, digamos, o quadro dele ou não. E óbvio que esse acompanhamento é num curto tempo. Por exemplo, ele começou a tomar, sei lá, amiodarona hoje, na semana que vem você já tem que ter o feedback, porque você não vai deixar o paciente piorando com o antecedente que ele já tinha. Tá certo, obrigada. Certo, imagina. Bom, vai aumentar então níveis plasmáticos de digoxina, quinidina, procainamida, warfarina e as estatinas, que as estatinas a gente vê na próxima aula, que são da fármacos dislipemiantes. Cimetidina vai aumentar a concentração da amiodarona porque tem a ver com os citocromos, que a gente já tinha conversado sobre, e não se deve associar com fármacos que prolongam o intervalo QT, porque aí sim a gente vai aumentar o risco justamente de gerar uma prolongação do intervalo QT e gerar uma arritmia grave. Em relação aos usos da amiodarona, principalmente se dá para arritmias supraventriculares e ventriculares por reentrada, que eram aqueles nódulozinhos, arritmias associadas ao Wolff-Parkinson-White, reversão sinusal do flutter, que é o aleteio auricular ou fibrilação auricular, taquicardias supraventriculares e arritmias ventriculares graves. Aqui entra o que eu tinha falado para vocês, que era que a gente estava substituindo um pouco a utilização da lidocaína para a amiodarona, porque em arritmias ventriculares graves, a amiodarona hoje em dia ela é mais utilizada do que a própria lidocaína. Alguma dúvida até aqui? Bom, como antagonistas cáusticos também a gente viu em outras aulas, aqui vamos fazer alguns comentários, mas a gente não vai se deter tanto nesses fármacos. Que, como eu falei, antagonistas cáusticos se usa os não dihidropiriníticos, não se usa os dihidropiriníticos. E quais a gente tinha? Praticamente esses dois, que era verapamilo e diltiazem. Eles vão prolongar a fase 4 da despolarização espontânea, como efeitos adversos que importam quando a gente está falando de antagonistas cáusticos, principalmente a nível de tratamento, de usar ele como antiarrítmico, bradicardia, bloqueio auriculoventricular, assistólia, cefaleia e constipação. Como contraindicações, bloqueios de segundo e terceiro grado, segundo grado já seja MOBITS 1 ou MOBITS 2, estados de hipotensão arterial e insuficiência cardíaca, e indicações, principalmente ele prevém que esse paciente que um paciente que já teve um taquicardia supraventricular venha a ter de novo, e também vai diminuir a frequência ventricular em um paciente com fibrilação auricular. Porque se a gente for pensar um paciente que ele tem uma fibrilação auricular, consequentemente você altera também a frequência de contração ventricular. Então, para você regular um pouco isso, você pode usar antagonistas cálcicos. Alguma dúvida? Então, última classe de antiarrítmicos, que é a classe 5, que era justamente a que tinha fármacos aí soltos que não compartilhavam um mesmo mecanismo de ação. A gente vai se atentar muito no antagonista muscarínico, que é a própria atropina. A digoxina, a gente falou na aula passada bastante sobre ela, então a gente vai falar de atropina e adenosina, que é um agonista purinérgico. Bom, adenosina, achei que tinha começado com atropina antes. Bom, a adenosina vai atuar aonde? Nos próprios receptores que elas têm. Quais são? Receptor A1, A2 e A3. Receptor de adenosina de tipo 1, receptor de adenosina de tipo 2 e de tipo 3. O que eles vão fazer? Ativar um fluxo de potássio para o interior da célula e inibir o fluxo de cálcio. Se entra muito potássio dentro da célula, o potássio dentro de um potencial de ação, o que ele fazia? Hiperpolarizava a célula. Então a gente tem uma hiperpolarização. E se a gente tem uma hiperpolarização, fica mais difícil da gente conseguir gerar uma despolarização seguinte. Então por isso que eles podem ajudar a controlar esse ritmo cardíaco. Como ações, o que eles vão fazer? O que a adenosina vai fazer? Ela é vagotônica, então ela mexe no tono simpático também. Tem um efeito antiadrenérgico, inibe o automatismo do nódulo sinoauricular ou sinoatrial ou sinusal.
que são todos o mesmo. Então isso vai diminuir também um pouco a descarga que esse nodo solta para o nodo auriculoventricular. Acorta a duração do período refractário auricular, vai gerar uma hiperpolarização, gera em todos os, digamos, não só hiperpolariza o tecido de condução cardíaca, mas e sim uma hiperpolarização geral, bloqueia a condução do nódo AV, gera uma vasodilatação e diminui a força de contração, ou seja, diminui a contractilidade, justamente porque tira um pouco de cálcio de dentro da célula, porque impede que ele entre. A administração exclusivamente por via intravenosa. Em relação à distribuição, a vida média é extremamente curta, dura 10 segundos. Então, nesse caso, se tem uma vida média tão curta, a adenosina vocês acham que vai ser usado para tratamento de um paciente, digamos, em casa, ou ele vai ser usado numa situação de emergência? Emergência. E além da vida média também pela própria via de administração, que ninguém vai estar em casa passando uma via nele mesmo. Em relação ao metabolismo, se faz por transportadores de nucleósidos de células, tanto células vermelhas quanto as enzimas do próprio endotélio vascular, e justamente nucleósidos porque a adenosina a gente tem parte de todo o nosso DNA. Em relação aos efeitos adversos, são vários, que é a bradicardia, dolor torácico, dificuldade respiratória, broncoespasmo, vértigo, cefaleia, hipotensão arterial, náusea, clássico de todos, parestésias, algo que eles gostam de inventar muito nome, que é o flushing, que não é nada mais do que um rubor facial, e bloqueio AV intenso, breve, e pode gerar também uma fibrilação auricular. E além disso, o que mais? Arrítmia. Arrítmia, maravilhoso. Interações. Não se interage adenosina com teofilina, porque vai diminuir a ação da adenosina. Em que momento da era 1 a gente viu a teofilina? Asma. Asma, perfeito. Qual que era o mecanismo de ação da teofilina? Agora eu fui demais, né? Puxei muito a memória. Eu não lembro, mas eu lembro que você falava que gerava arrítmia. Era uma contraindicação, eu acho. A já nem se usa, a gente já nem estuda direito. Não, pior que é mesmo. As metilxantinas já saíram, não existe mais. Mas como dentro de tudo a gente fala um pouco sobre elas, a teofilina é antagonista dos receptores de adenosina. Então a gente vai basicamente dar adenosina e dar um antagonista dela. Ou seja, a gente vai conseguir algum efeito? Não. Por isso que não pode interagir uma com a outra. E o dipiridamol potencia a ação da adenosina. Em relação às indicações, principalmente por uma conversão imediata de taquicardia paroxística supraventricular em ritmo sinusal, de novo, uso hospitalário. Fibrilação auricular e também pode ser usado para diagnóstico de bloqueio AV. Por quê? A gente pode dar adenosina para um paciente, ver se ele vai começar a conduzir melhor. Se não conduz melhor, mesmo com a adenosina, a gente pode, talvez, não confirmar, mas a gente pode ajudar a gente no diagnóstico de um bloqueio auriculoventricular. Alguma dúvida com a adenosina? Não. Então, seguimos para o último, que é a atropina, que é um antagonista muscarínico, que é uma amina terciária. Ser amina terciária quer dizer que pode passar muitas barreiras que a gente tem no corpo, principalmente hematoencefálica, e isso é muito importante. Tem em conta por conta do efeito adverso. Em relação à administração, pode ser administrada por muitas vias, até porque o único uso da atropina não é exclusivamente como antiarrítmico. Em relação à distribuição, se distribui ampliamente pelo corpo, justamente pelo que eu falei de ser uma amina terciária. E a amina terciária é basicamente pensar que é uma molécula muito pequena, que ela não tem carga, por isso que ela consegue passar barreiras. Um tempo de vida média aproximadamente de 4 horas. O metabolismo não é completamente hepático, mas tem boa parte aí. E se não é hepático, vai acontecer principalmente pelas colinesterasas, que eram as enzimas responsáveis também por degradar a própria acetilcolina.
Em relação à excreção por via renal, tá muito indicado para reverter bloqueios AV, principalmente graves, e efeitos adversos, claramente. Se a atropina é um antagonista muscarínico, ou seja, ela é um fármaco anticolinérgico, ela vai gerar efeitos adversos anticolinérgicos, como os que a gente já tinha visto, e pode gerar uma intoxicação. Para lembrar a intoxicação da atropina, tem uma regra que fala que é rojo, louco, ciego, caliente e me falta um. Louco, roco, e seco. Isso porque se a atropina é um antagonista muscarínico, eu me passo da dose, ela vai gerar muito da resposta dela. E os antagonistas muscarínicos, o que eles faziam? O contrário do que o colinérgico deveria fazer. Então, vai ser um paciente que ele vai estar vermelho. Por quê? Ele vai estar com vasodilatação, porém ele não pode suar. Porque se vocês lembram, as glândulas sudoríparas atuavam de acordo com o simpático colinérgico. Ou seja, tinha tanto componente simpático quanto adrenérgico. Nesse caso, ele vai ter uma vasodilatação para tentar liberar calor. Não vai conseguir porque ele não sua. Essa vasodilatação me faz com que o paciente fique vermelho e caliente justamente porque ele não consegue liberar esse calor através das glândulas sudoríparas. Louco por quê? Porque o sistema parasimpático está muito associado com o que é a cognição do paciente. E se a gente tem isso alterado, ou se a gente tem esse sistema bloqueado, a gente pode ter um paciente que esteja confuso. Cego por quê? Lembra que a gente falou que o sistema parasimpático, principalmente a acetilcolina, ela é responsável pela acomodação do cristalino. E a gente falou que um dos efeitos adversos anticolinérgicos era a visão borrosa. E geralmente, se você tem a visão borrosa, você não enxerga. Por outro lado, além disso, o sistema parasimpático, ele a nível do olho, ele geralmente faz miose. Se a gente tem antagonista muscarínico, a gente vai fazer midríases. E aqui vocês vão falar para mim, tá, mas por que a midríase eu enxergo pior, ou enxergo borrado, ou que eu não consigo enxergar? Vocês quando fazem, ou se algumas de vocês já fez exame de fundo de olho, eles dilatam a pupila e você sai de lá, você não consegue enxergar nada do que está perto. Então, tentem associar por esse lado. E justamente o que eles usam para dilatar fundo de olho, como dado para vocês, é justamente um antagonista colinérgico, um antimuscarínico, que se chama tropicamida. E ele vai estar seco justamente porque ele não vai ter secreções, porque o sistema parasimpático é responsável por todas as secreções. Se a gente tem ele antagonizado, diminuído, bloqueado, inibido, a gente não vai ter essas secreções, por isso que esse paciente vai estar seco. Bom, alguma dúvida de atropina ou do que seja da aula? Não. Bom, meninas, então nos vemos próxima quarta-feira com os fármacos que alteram o metabolismo lipídico do corpo. E é isso. Qualquer dúvida vocês me falem. Vou tentar terminar o aponte ainda hoje, subir na plataforma para vocês da aula de hoje. É isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Muito obrigada. Imagina.